novamente aqui fazendo a saudação inicial. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Marcos Mesquita, para quem ainda não participou anteriormente comigo. Eu, no caso, conheci a Gnose há muito tempo atrás, através do Alexandre também. Nós somos de Manaus, né, nós dois, e nós nos conhecemos na década de 90, no início da década de 90, quando ele me apresentou a Gnose. Ele tinha 17 anos, eu tinha 19, e foi aí um início de uma amizade e de uma caminhada espiritual bastante larga e bastante importante. E eu atualmente moro em Fortaleza, no Ceará, Brasil, e estamos aqui contribuindo aí, ajudando o Alexandre nessa nova missão aí que ele assumiu, né, de Portugal, muito importante. E hoje, o nosso objetivo hoje trabalhar um tema que, de certa forma, é uma maneira de... é uma forma de continuar o que a gente vinha trabalhando nas duas últimas intervenções que eu fiz, que foram sobre educação. Como esse universo é o universo onde eu trabalho, né, o universo da educação, minha formação, e é onde eu trabalho, eu estou sempre lidando com isso, com os professores que a gente forma aqui no Ceará. Eu acabei desenvolvendo temas que têm relação com essa questão. Uma parte desse material faz parte do conteúdo que o mestre Samael entrega, a Gnose, e uma outra parte, o segundo momento, é um trabalho que eu desenvolvi aqui, que seria uma forma de aproveitar melhor os centros da máquina humana, né? Então, vou iniciar aqui fazendo uma pequena retrospectiva do que a gente veio fazendo nesses dois temas anteriores, e o que hoje seria mais ou menos aí uma continuação. Eu digo continuação porque, na verdade, é um material muito extenso, é muita coisa, e a gente meio que vai quebrando ali um pedaço e outro e trazendo aqui, mas não é uma continuação tão didática, porque uma coisa não está diretamente conectada à outra, elas estão conectadas de muitas formas. Então, a gente falou naquele dois temas atrás, a gente falou sobre a mudança na forma de pensar e sentir, que é uma proposta que o mestre Samael fala que é fundamental que seja feita como início do trabalho gnóstico. Ele diz que se nós não mudarmos a forma de pensar e sentir, é muito difícil o despertar da consciência e o trabalho psicológico como um todo. E aí a gente apresentou que a nossa forma de pensar e sentir, ela foi construída na infância, e isso nunca foi desconstruído, né? Nós precisaríamos de uma desconstrução desse olhar infantil que foi formado em nós, desses paradigmas infantis que foram formados e nunca foram desconstruídos. A gente apenas cresceu, mudou os conceitos, mas não mudou a estrutura onde esses conceitos se mantêm funcionando. Então, haveria necessidade de uma reeducação para o adulto, que foi o que a gente explicou naquela aula, para que ele pudesse mudar, começar a fazer essa mudança na forma de pensar e sentir. E aí a gente estendeu na aula seguinte para os sentidos psicológicos e concentramos na imaginação como um dos sentidos psicológicos, que eu faço um destaque muito grande, porque quando você desenvolve a imaginação, quando você começa a se preocupar
em trabalhar com a imaginação, em se educar nessa área que a gente não foi educado, na educação que a gente não recebeu, abre um monte de portas, porque a imaginação, inclusive o mestre Samael fala que no caminho esotérico da mente, da disciplina da mente, a primeira porta é através da imaginação, né? Ele faz algumas palestras onde ele mostra que o caminho esotérico de disciplina da mente o caminho é imaginação, inspiração e intuição. São três níveis que você desenvolveria. Mas os dois níveis seguintes, eles praticamente são automáticos. Assim, se você entrar pelo caminho da imaginação, os outros eles vão se desenvolver quase que automaticamente com o passar dos anos, porque eles são fruto desse desenvolvimento imaginativo. Eles vão ser gestados como fruto desse processo inicial da imaginação. E aí, no final, a gente trabalhou ali, no segundo tema, a gente trabalhou a questão da resolução de problemas por meio da imaginação. Eu não sei se ficou claro a ideia de como resolver problemas pela imaginação, mas basicamente o que eu quis dizer era que o problema ele é um bloqueio mental. Existe uma crise real no mundo físico que a gente precisa resolver, só que a gente cria o problema na mente, que é um bloqueio que impede a gente de enxergar a solução da crise. Então, o problema é uma ilusão que prejudica a percepção do ser humano para que ele possa ver com clareza como resolver a crise. E aí, quando eu uso a imaginação, o meu objetivo é dissolver esse bloqueio, dissolver, relaxar a mente naquele nó, né? Ela tem um nó ali naquele momento que está impedindo a fluidez da energia naquele ponto. Então, eu vou ali com a imaginação e vou dissolver aquele nó. A gente usou aquele exercício do limão para que vocês pudessem perceber a potência, o poder que a imaginação tem sobre a parte psicológica e fisiológica, né, que é essa a parte mais assustadora, né? Mas existem outros exemplos que vocês podem até testar se quiserem, né? Que no dia lá eu acabei esquecendo de adicionar. Por exemplo, se você fizer o mesmo exercício com a pimenta, imaginando a pimenta, também vai dar o mesmo resultado, só que com a pimenta é um pouco mais agressivo e pode acontecer o corpo chegar até a suar com a imaginação da pimenta. Então, não é muito legal de fazer isso num grupo, né? E o outro que também é agressivo é você imaginar que está engolindo uma coisa grande, que não seria normal de você tentar engolir. Por exemplo, tentar engolir uma laranja inteira. Aí você imagina fazendo isso, você vai sufocar, você vai ter uma sensação de sufocamento, você vai meio que perder a respiração. Então, isso também não é legal de fazer em grupo, mas é um exemplo de vocês perceberem o poder que a imaginação tem. O outro grande poder que todo mundo sabe que é real é você assistir um filme de terror sabendo que tudo aquilo é mentira, que tudo aquilo ali é um filme, e você se assusta, tem medo e tem todas as reações fisiológicas e psicológicas como se fosse uma realidade, né? Tivesse acontecendo realmente aquela situação de terror ali. Então, são vários exemplos, né, que a gente poderia desenvolver. Eu estou citando esses três a mais aí, para vocês perceberem que não é uma coisa pontual, que o limão é uma exceção, não, tem muita coisa que dá para. A gente acaba se prejudicando muito, porque tudo que eu projeto na minha imaginação vai impactar de alguma forma, em algum nível, dentro da minha psicologia, da minha fisiologia. Então, a gente teria que ter um cuidado muito grande com o que a gente imagina. As pessoas, a gente tem costume de dizer que a palavra cria, mas a imaginação eu acho que ainda é pior do que a palavra, porque a palavra vai precisar de muita energia
acumulada para você poder criar com a palavra. A pessoa vai repetir aquilo muitas vezes até fazer um efeito. Só que a imaginação é o elemento que reúne essa energia. Então, eu acho que ele é mais poderoso até do que a palavra. E aí, como a gente tinha colocado ali, o tema, os 5 centros da máquina humana, vocês devem lembrar, foi acho que não tenho certeza, mas acho que foi o quinto tema do início lá da primeira Câmara de vocês, chamava os 5 centros da máquina humana. Então, vou dar um direcionamento para isso, né? O que fazer com essa informação dos 5 centros e até que ponto isso me beneficia até mesmo na aprendizagem. Eu não vou focar só na aprendizagem, porque existe um elemento mais amplo até do que o aproveitamento da aprendizagem, que é o equilíbrio da vida. Por isso eu botei ali, ó, o objetivo, conhecer como otimizar o uso dos centros da máquina humana para o equilíbrio da vida e para a aprendizagem. Então, para quem não quiser usar para a aprendizagem, pode usar para a vida cotidiana, para o trabalho, para outras coisas que são mais amplas, diríamos assim, do que apenas a aprendizagem, e que são muito importantes na visão que o mestre Samael coloca para nós, tá? Então, vamos colocar aqui. Quais são os 5 centros? Vocês se lembram dessa palestra, pelo menos para citar os centros, ou um ou outro? Alguém, por favor, pode dizer aí quais são os 5, ou um dos, ou dois? Marcos, eu não me lembro de ter estado, não faltei a nenhuma sessão, quer da primeira Câmara, quer da Câmara Avançada, com esta terminologia específica. Sim. Lembro-me dos 4 caminhos, por exemplo, não tem nada a ver, não é? Olha, o Francisco vai falar, talvez ele esteja mais ciente do que eu. Vá lá, Francisco, diga lá. Eu penso que são o centro intelectual, centro emocional, hum, é por aí, não é? São esses centros. Sim, isso, exatamente. Alguém lembra dos outros? Obrigada. Uhum. Tu lembra, Fátima, aí, que ele falou, depois que ele falou, tu lembrou? Já é viável, obrigada. Sim. Bom, vamos lá, coloquei aqui vídeo e imagem, que aqui eu tenho os 5 centros, né? O Francisco falou do centro intelectual, que a sede dele, né, o centro onde se encontra energeticamente, está no cérebro, na cabeça, né? O emocional, que ele falou em segundo, que seria o que está, ele está logo acima do umbigo, a localização dele é nessa região que anatomicamente a gente conhece como plexo solar. É o plexo solar, que é uma rede nervosa que se encontra acima do umbigo, que é aonde a gente sente as pancadas emocionais, quando você se assusta, quando você, aquela famosa dor de barriga, de nervoso, na verdade é uma tensão emocional nessa região, não necessariamente no estômago físico. Vai resultar num problema de estômago, né, depois, que é uma gastrite, se a pessoa estiver sempre nervosa, vai impactar numa gastrite aí, numa úlcera, mas anterior a isso, né, antes de atingir o estômago, o que está doendo ali olha aí, o João Castro falou, máquina humana é o tema 6 da primeira Câmara. Obrigado, João. Era isso que eu não sabia, porque eu estou há muitos anos sem fazer isso, então eu não lembro a sequência dos temas, por isso eu não sabia qual era o tema exatamente. Vamos lá. E aí o segundo centro ali na ordem é o centro motor. A localização dele é nessa área cervical da coluna, a região cervical. A coluna cervical seria o ponto onde a energia se desenvolve ali, ligada a esse centro. Sim, a Liliane está dizendo que dependendo do instrutor, o tema muda a sequência. Exatamente, bem observado. Mas é porque tem um documento
que é onde está o currículo da primeira Câmara, e lá nesse documento o tema é o tema 6. Então tá certo ali o que o João falou. Aí o instrutor pode mudar a ordem de acordo com a conveniência dele. E aí o outro centro, olha, eu fiz 3 vezes, por isso eu percebi, certo? Beleza. O outro centro é o centro instintivo, onde a localização dele, o ponto energético, é no cóccix, e o ideal teria sido pegar uma imagem de lado, que aí ficaria melhor de localizar. Eu, na hora de fazer aí o slide, eu não me atentei para isso. Se tivesse colocado o manequim de lado, ficaria melhor para vocês entenderem onde é, né? Porque ficou tudo na frente ali. Mas o centro motor fica atrás, né, na cervical, e o instintivo também fica atrás, ali na região do cóccix. E o centro sexual, obviamente, na região sexual, né? De todos esses, de todos esses 5 centros, como vocês já devem ter entendido, o mais importante é o sexual, porque é ele que dá a base para o funcionamento harmônico da energia no corpo todo. O mestre Samael chama a atenção o seguinte, que quando você desequilibra um centro por excesso de uso, o corpo vai roubar energia no sexual para repor aquela energia que você desequilibrou. Então, significa dizer que todo desequilíbrio de qualquer dos centros vai atingir diretamente, indiretamente, o centro sexual. E aí, talvez por isso, hoje, nós temos tantos problemas nessa parte sexual, porque nós temos uma vida, a nossa vida é extremamente estressante, o gasto de energia é gigantesco, né, o desperdício de energia é muito grande, e aí toda hora a gente está roubando, né, o nosso corpo fica roubando energia no centro sexual para repor algum desequilíbrio que foi causado pelos outros centros, né, pelo mau uso dos outros centros. Quem é que faz o mau uso do centro? É o ego. Né? O ego sempre ele está em desequilíbrio, sempre ele tende, não é que ele está sempre em desequilíbrio, ele tende ao desequilíbrio. Então, se você mantém uma atividade, né, do ego está em controle da máquina, e ele mantém uma atividade constantemente, sem pausa, levando ao exagero daquele centro, né, do uso do centro, ele vai levar ao desequilíbrio. E aí vai acontecer o roubo da energia. E aí as funções dos centros, obviamente, né, falando em termos assim bem resumido, claro que não é só isso, mas o pensamento está ligado, né, os pensamentos, a imaginação está ligada ao intelectual, movimento, as ações, atividades do corpo ligadas ao motor, emoções, sentimentos ao emocional, todos os instintos que nós temos, que são vários, né, muitos. Por exemplo, a respiração, né? Ninguém fica consciente todo o tempo de uma respiração, né? Ela está no automático ali todo o tempo e é um instinto, né? A digestão dos alimentos é um instinto. Então, todo o funcionamento do corpo que não é consciente, são muitas, né? Muitas funções do corpo, elas estão ligadas ao centro instintivo. E aí, por exemplo, como desequilibrar o centro intelectual, por exemplo, né? Estudando demais, sem parar, sem descanso, tomando um energético para virar madrugada, para não parar de estudar, isso aí tudo desequilibra o centro intelectual. Eu até desenvolvi um curso sobre isso, né? Que é o que eu vou falar aqui, um resumo bem pequeno, quando a gente for falar sobre a parte da aprendizagem. Vou botar só um resumo, um curso que eu fiz bastante voltado para essa parte da educação,
onde mostra o prejuízo que a pessoa tem, achando que vai aprender mais, ela se dedica a estudar a tempo integral, e isso é o prejuízo gigantesco, né? Você não vai aprender mais, você vai prejudicar o processo de aprendizagem, porque você está forçando o centro a funcionar mais do que deveria, gastando uma quantidade de energia enorme, não se aproveitando das vantagens que existe, por exemplo, né? Depois eu vou falar um exemplo bem interessante, mas, por exemplo, uma das coisas mais importantes que existem para uma pessoa aprender é dormir. Se você não der pausas de descanso e sono, você vai ter muito mais dificuldade para aprender do que se você ficar horas direto todo o tempo estudando, né? A Lilian, Marcos, pode falar. Desculpa. Não, pode falar. Posso? Hum, aqui em Portugal há uma expressão para quem estuda toda a noite ou trabalha toda a noite quando podia dormir, que é fazer uma direta. Sim, Isso também traz perturbação, tá? Eu acho que traz perturbação aos centros todos. sim, Porque para recuperar de uma noite de sono, são precisas noites bem dormidas, pelo menos 7 a 8 horas, dias seguidos, porque afeta muito a parte intelectual, a parte das emoções, e quebra, porque eu assisti a isso, eu nunca consegui fazer, porque eu durmo muito, eu sou uma dorminhoca militante, mas acabo por. Acabei por, ao longo da minha vida de estudante, perceber isso nos meus colegas e tomar medicação para ficarem acordados também. Era isso. Obrigada. beleza. É isso mesmo. Obrigado aí pela contribuição, tem tudo a ver mesmo. A Liliane colocou ali no chat: acredito que quando a pessoa está com o centro sexual em desequilíbrio, o centro intelectual é afetado. Sim, com certeza, Liliane. Todos os centros, eles estão conectados, né? Então, quando você desequilibra um, vai causar desequilíbrio nos outros. Então, você disse o contrário do que eu falei, mas está totalmente certo, é isso mesmo. É porque eu estou concentrando a ideia nos outros centros, sem ser o sexual, porque ele é a base dos outros, né? É onde se sustenta o funcionamento energético do corpo todo. E aí, se você tem um desequilíbrio sexual, aí pronto, aí desequilibra tudo. Aí não é uma coisa localizada, né? Aí a questão da labirintite aí já é uma questão já da saúde específica, eu não tenho como entrar nisso, que é muito específico, né, da área médica e tal. Vamos lá, continuando aqui. Qual a forma adequada de uso para o equilíbrio da vida? Do uso dos centros, né? Que eu não coloquei aí. A forma adequada do uso dos centros para o equilíbrio da vida, alternando as atividades dos 4 primeiros e zelando do centro sexual, pelo centro sexual, né? Então, no caso, o que a gente vai focar hoje é justamente nessa questão da alternância de funcionamento, da alternância de atividade entre os 4 centros onde ocorrem as atividades. Na visão gnóstica, a atividade sexual equilibrada se concentra, se resume na ideia do que vocês conheceram como a transmutação sexual, né? Aí se pode usar vários nomes, né? Transmutação sexual, arcano, ou tantrismo sexual, enfim, tem alguns termos aí que a Gnosis usa para falar desse equilíbrio. Então, tudo que não for dessa forma vai causar um desequilíbrio muito grande no centro sexual. Uma coisa que eu acho importante, eu não vou me deter na questão sexual, porque é um tema, são muitos temas à parte, né? Não dá para a gente se deter nele, e não é nosso objetivo hoje. Mas o fato é que quando o organismo já passou uma vida, mesmo que seja curta, né?
poucos anos. No caso, a pessoa conhecia a gnose com poucos anos de vida, né, na adolescência, por exemplo. Mas ela já, provavelmente, já tem uma atividade sexual. Então, para ela conseguir fazer a reversão do processo para que o corpo aceite o processo da transmutação, o equilíbrio sexual através da visão gnóstica, né, da transmutação, isso vai levar um tempo. Então, não é uma coisa que a pessoa tem que colocar na cabeça, ah, meu Deus, então eu tenho que parar de fazer isso agora, tal, não sei o quê. Não, eu tenho que ter um processo de adaptação para respeitar o corpo que já se acostumou de uma forma e vai precisar de um tempo para se adaptar à nova forma. Existe, inclusive, um fluxo magnético que se desenvolve para que aconteça, por exemplo, né, a perda da energia. Então, você já se acostumou a perder. Então, não dá para parar do dia para a noite e já querer fazer outra coisa tudo certinho, funcionando, porque o próprio fluxo magnético ele vai ficar puxando essa energia para fora. Então, eu vou tentar fazer isso, vai dar um trabalho, e eu vou conseguir fazer, mas vai levar um tempo. Então, não é para a pessoa ficar noiando aí, ah, meu Deus, e agora? Não, vamos. Eu digo porque eu conheci a gnose com 19 anos, é uma idade, né, bastante jovem, mas eu já tinha uma vida sexual bem ativa nessa idade. Então, deu um trabalho grande, levou um tempo, e mesmo com toda boa vontade, você tem dificuldade de conseguir fazer essa reversão. Vai chegar uma hora, depois de várias práticas, né, de vários esforços, que o fluxo magnético ele vai inverter e você vai passar, naturalmente a energia vai passar a subir pela coluna até a cabeça, que é como o exercício orienta, porque já vai existir um fluxo magnético que vai levá-la para essa direção. E o outro fluxo de expulsar, ele não vai existir mais, então você não vai mais nem sentir a necessidade de fazer o outro processo, porque vai ser natural para o seu corpo fazer isso. Então, né, eu fiz aqui uma digressão do tema, mas só para fazer essa ressalva aí que é importante. Vamos lá, voltando aqui para a questão que é o nosso foco. Quais os critérios dessa alternação? Alternação entre os 4 centros. O sexual ele vai ficar como sendo o centro do fluxo energético, que vai sustentar o funcionamento dos outros 4 centros, né? Então, a alternação ela acontece nos outros 4, né? Então, primeiro, o abuso ou desuso de qualquer desses 5 centros causa uma descompensação nas demais áreas, nos demais centros, produzindo como resultado uma série de desequilíbrios e desgastes do corpo. Então, eu não posso nem usar demais o centro sequencialmente, sem descanso, e nem posso deixar ele totalmente sem uso, porque causa uma atrofia, é um desequilíbrio para o outro lado, né? Então, por exemplo, uma pessoa que não tem atividade física, não necessariamente exercício físico, uma coisa é atividade física, outra coisa é exercício físico. Exercício físico é uma coisa que tem ali movimento, quantidade de repetições, tempo e tal. Atividade física é uma pessoa que passa o dia trabalhando em pé, se movimentando, caminhando, indo para lá e para cá, isso é uma atividade física. Então, significa que está mantendo o corpo em atividade. Então, é o mínimo necessário para poder o centro motor funcionar. Se tiver um exercício físico, aí já vai ser muito melhor, né? Mesmo que seja pouco, mas é fundamental ter o uso equilibrado de todos os centros, né? Por exemplo, uma pessoa que come mais do que o necessário, ela causa um desequilíbrio no centro instintivo, porque é ele que é responsável pela parte da digestão, né, da parte de como o corpo vai lidar com essa alimentação. Então, comer demais, além de todos os outros problemas que vocês já sabem quais são, vai causar um problema aí no centro instintivo. A Águida quer falar?
Pode falar. Águida? Águida levantou a mão, microfone ligado. Pode falar. Eu acho que foi um acidente ali. Vamos lá, continuando. É fundamental alternar o uso dos centros de atividade do corpo para obter um desempenho otimizado e garantir o equilíbrio do seu funcionamento. Então, como eu estava dizendo, mas é porque eu preciso estudar. O tempo que eu tenho é para estudar porque eu estou me preparando para uma determinada prova, uma avaliação X. Mas você, então, precisa alternar a forma de estudar para poder você fazer a alternação do centro. Dentro do próprio centro intelectual, existem áreas diferentes que você vai usar. Então, você precisa ter formas de estudo diferentes para poder usar as áreas de aprendizagem diferentes. Né? Ok, Agda, tranquilo, tudo bem. Então, tudo que eu puder fazer diferente para ir mudando as áreas vai fazer parte dessa alternação aí, que é o que eu estou falando para vocês aqui, que ajuda a manter o equilíbrio, para não ficar sobrecarregando por muito tempo uma área só. Então, por exemplo, muitas horas direto só de leitura vai sobrecarregar. Quando, por exemplo, um sinal de que você sobrecarregou a área responsável pela leitura, a visão começa a ficar turva. Você está lendo ali, aí dá uma turvada ali, você já não enxergou direito a letra, já deu uma turvadinha ali no livro, isso já é um sinal de que você passou do limite. Começou a dar dor de cabeça, já passou do limite faz tempo. Deu algum sinal de que essa leitura está incomodando alguma coisa, qualquer sinal corpóreo, já indica que o centro intelectual está avisando que ele está passando do limite naquela área. Aí você pode estudar de outra forma, vai ouvir um audiobook, vai ver um vídeo, por exemplo, que vai usar outra área, né? Então, isso é o que eu estou trazendo para propor para vocês. Isso não é só para estudo, tá? É para a vida como um todo. Estou trabalhando, todo o tempo usando aquela área, vou trocar para outra área para continuar aquele trabalho. Como é que eu troco? Eu estou trabalhando com uma planilha. Eu preciso me concentrar nesse trabalho. Então, ficou muito tempo na planilha, vai para outra coisa ligada a esse mesmo trabalho, que não seja a planilha, porque você está trocando a área, você está trocando a atividade ligada àquele mesmo trabalho. Porque ninguém, por exemplo, fazer um trabalho, eu não vou fazer todo ele com uma mesma coisa todo o tempo. Tem outras formas de fazer aquilo ali, então eu vou procurar outra forma. Agora eu vou, por exemplo, né, eu vou coletar as informações que vão alimentar essa planilha. Então, eu estou saindo da planilha e estou indo para uma área de pesquisa para coletar informações. Então, estou usando outra área que não é a mesma que eu estava usando ali, para não sobrecarregar. Vai lá, Francisco, diga. Uma questão, por exemplo, eu que sou um artista, quem trabalha enquanto artista trabalha sempre com o mesmo Opa, centro. cortou até o áudio aí. Quem trabalha, trabalha cortou o áudio. sempre. Não estão a ouvir? É porque deu uma cortada. Quem trabalha, aí eu não ouvi mais. Quem trabalha como artista, por exemplo, como criador, está a usar sempre o mesmo centro. Aí a única possibilidade é parar, fazer pausas, certo? Isso, fazer pausa, exatamente. Eu vou dar alguns exemplos aqui que vão responder melhor a tua pergunta, mas a pausa, ela é necessária, né? A pausa, ela tem uma função de importância muito grande dentro da vida como um todo. Todas as pausas, elas podem ser extremamente úteis, é por isso que existe o conceito de ócio criativo, né? O ócio criativo é uma pausa, e é na pausa ou no ócio que você consegue ter ideias novas, porque você deixou em desuso a área que deveria
que precisa de descanso, né? Então, aquela ideia de resolver o problema, a resolução do problema com a imaginação, por que que dissolve o problema? Porque eu parei de alimentar, parei de usar aquela área. Quando eu vou para outra área, eu desabilito aquela função, ela vai descansar. Então, a tendência é que vai dissolver o que está alimentando ali aquele problema, né? Vai dissolver, vai dispersar aquela energia para outra coisa, né? Vamos lá. O centro sexual é a fonte de energia de onde se retira para repor o desequilíbrio. Bom, isso aí eu já falei, só confirmando aí para manter essa ideia sempre atenta, né? Vamos lá. Tetraalternação, o que é? Agora eu estou focando, direcionando aqui para a questão da aprendizagem, né? Porque eu estava dizendo que a gente pode fazer isso para tudo na vida, qualquer atividade da vida, a gente pode fazer essas alternações de centro. Aí, focando na aprendizagem. Tetraalternação é um sistema de otimização da aprendizagem. Além disso, é uma releitura para a aplicação dos 4 pilares da educação da Unesco. Não sei se vocês conhecem essa proposta, né? A Unesco, em 99, ela lançou um documento que chamou de os 4 pilares da educação, que era uma nova proposta de educação para o século XXI. E quando você vai ver, quais são os 4 pilares? Aprender a conviver, aprender a ser, aprender a conhecer, aprender a fazer. E nada mais é do que a mesma coisa que a gente está falando aqui. Trabalhar com a aprendizagem em diferentes formas de aprender, né? Aprender a ser, aprender a fazer, né? O fazer é uma forma de aprendizagem que para muitas pessoas é mais efetivo do que qualquer outra, né? Tem gente que só aprende fazendo. O aprender a conviver, né? Muita gente aprende através da convivência, através do exemplo, da convivência com as outras pessoas. O aprender a ser já está ligado ao que a gente está fazendo aqui, que é a questão do autoconhecimento. O aprender a conhecer, que é exatamente o formato de aprendizagem que a gente costuma usar, né? Então, eles ampliaram a ideia do aprender a conhecer para outras 3 áreas mais que permitiriam uma maior amplitude da aprendizagem, né? Então, muita coisa foi escrita a partir dessa visão, e eu estou dizendo aqui que estamos fazendo aqui apenas uma releitura dessa mesma ideia, dessa mesma proposta. Então, como seria isso, né? O que significa tetraalternação? Alternação dos 4 centros com foco em melhoramento de aprendizagem. Então, seria o que a gente está conduzindo aqui, a ideia de que uma hora eu uso o centro intelectual, outra hora eu foco no emocional, outra hora eu foco no instintivo, e aí eu vou dar alguns exemplos de como eu vou fazer essa alternação, né? A ideia de tetra-alternação é apenas a alternação das 4 áreas, dos 4 centros, né? Tetra ligado a 4. Então, é só esse o sentido. Não adianta pesquisar no Google sobre tetraalternação, porque esse termo fui eu que criei, então não vai ter nada lá. Os meus professores odeiam isso, eles vão pesquisar e não encontram nada. Então, eu nunca publiquei nada sobre isso também, então não tem onde pesquisar sobre isso, tá? Vamos lá. Como funciona? A proposta é que, após algum tempo de atividade, focando em uma das áreas, 15 minutos, 30 minutos, 1 hora, vai depender do que seja essa atividade, façamos a troca do centro, alternando entre todos os centros com diferentes atividades, sem sobrecarregar nenhuma e também sem deixar áreas em desuso, né? Então, eu trouxe aqui alguns exemplos. Tipo de exercício por área trabalhada. Eu já dei alguns exemplos ali, né? Mas eu vou só aqui trazer para os slides, né? Então, eu estou trabalhando com a área intelectual das leituras.
Então, vou passar um tempo fazendo leitura, né? Depois, eu vou continuar a mesma aprendizagem, o mesmo tema, o mesmo objetivo, através de um vídeo. Vou pesquisar um vídeo que fale sobre aquilo. Então, o simples fato de eu sair da leitura para o vídeo já tira a sobrecarga da área que eu estava trabalhando. Vou procurar exemplos, né? Por exemplo, o que é um exemplo na hora de estudar? Histórias de vida, por exemplo. A história de vida é uma metodologia que hoje é muito usada dentro da educação. Então, quando eu vou buscar a história de vida de alguém que passou por aquilo, que conhece aquilo, que vai contar algo sobre aquilo, é um exemplo. E os exemplos, a importância que o exemplo tem no desenvolvimento da aprendizagem, é porque ele cria imagens. Então, ele está ligado diretamente à imaginação. Quando você trabalha com exemplo, você ativa a imaginação. Então, é uma área importante, intelectual, ligada à imaginação, trabalhar com exemplos. Os diálogos também, né? Através, se eu quero continuar trabalhando aquele tema, aquele estudo, então eu vou procurar alguém com quem eu possa conversar sobre aquilo. Uma pessoa que entenda, ou alguém que também está estudando sobre aquilo, e eu vou dialogar com ela. Então, estou trocando de novo a área ligada à parte intelectual, mas mantendo o tema, mantendo o assunto, né? Perguntas é outra forma, né? Uma outra ferramenta muito importante. Construir perguntas faz com que eu trabalhe outra área de aprendizagem, que é essa o trabalho com as perguntas é chamada o método dialógico, né? Método dialógico que é muito defendido, no caso ali, a primeira referência de método dialógico na história da humanidade que eu conheça é o Sócrates, né? Quando ele faz a maêutica, ele propõe ali o método dialógico. Vamos ver ali, a Liliane colocou ali no chat. No caso da leitura, se a pessoa não tiver o livro ou o material impresso e tiver que ler pelo computador ou celular, vai resolver. A leitura seria em tela ou em vídeo. Não, tranquilo. Não, veja, Liliane, a questão não é a ferramenta, se é o livro ou se é a tela. Não é essa a questão. A questão é que tu está mudando a área, né? A área do cérebro que a gente usa para ler não é a mesma área que vai assistir um vídeo, né? Estou falando das áreas do cérebro, não da visão ligada a um livro ou uma tela. Isso aí não é o que eu estou focando aqui. Essa questão de uso de tela já seria um outro assunto para ser tratado em outro momento, né? É só usar outra área que não seja a mesma área que eu estava usando antes, tá? Continuando aqui, o emocional. Então, como eu já falei, a imaginação é fundamental. No caso aí do Francisco, que é artista, ele precisa estar usando essa área constantemente, né? E aí, como ele mesmo disse, vai precisar fazer pausas. Também, outra forma de trabalhar o emocional através de dinâmicas, de vivências, e que também servem para trabalhar um tema e fazer aprendizagem sem ser no formato teórico, conceitual, né? Eu vou dar um exemplo no final, eu vou logo adiantar o exemplo para vocês entenderem, mas é o caso, por exemplo, da educação física. O professor de educação física, ele consegue trabalhar conceitos na prática, sem necessariamente usar a teoria. Tem aula de educação física teórica, mas também tem aula prática. Então, na aula prática, ele consegue trabalhar um monte de conceitos sem necessariamente usar os conceitos, a teoria, sem a parte teórica, né? Ele vai direto para a prática. Então, as dinâmicas, elas têm esse poder, né? Uma vivência, uma dinâmica, ela trabalha certos conceitos sem necessariamente usar a teoria. As diversas artes, que aí entra bem diretamente no campo aí do Francisco,
A inspiração, que, como eu já falei, é um degrau acima da imaginação. As paródias também poderia ser usada no formato para aprendizagem, usar uma paródia, né, transformar um conteúdo ou um texto em paródia, ajuda muito na aprendizagem e permite que você mude o centro, né, permite que você saia daquele centro da leitura, por exemplo, né? Na área motora, né, aqui, só para lembrar que esse centro ele é o responsável pela coordenação motora, né? Então, muito do que a gente às vezes não consegue fazer é porque não trabalhou a educação desse centro, né? Então, trabalhar a escrita, eu, por exemplo, eu não gosto de escrever, manuscrever, né? Eu não gosto da manuscrita, eu prefiro digitar. Isso é um problema que eu tenho desde criança, eu nunca gostei de escrever. Mas é um formato de aprendizagem importante, e tem gente que aprende muito melhor escrevendo. Então, o meu caso é algum tipo de bloqueio aí que eu tenho desde criança que não me permitiu desenvolver isso. Mas tem gente que aprende muito, com mais facilidade, escrevendo. Então, seria uma forma de estudar através da escrita, né, para sair do centro, né? Não, agora eu não vou ler, agora eu vou escrever, que é outra forma de estudar e usar outro centro. Usar a respiração para dar uma oxigenada no corpo, para dar uma relaxada. Então, por exemplo, o caso ali do Francisco, está trabalhando ali na arte dele, em algum momento ele dá uma pausa e vai respirar, vai relaxar, vai caminhar, vai fazer um exercício físico. No caso aqui eu botei os exercícios físicos, que é para poder sair do centro, né? Às vezes eu posso não sair do centro, manter o centro ativo, mudando apenas a atividade do centro. Mas às vezes vai ser importante, interessante mudar o centro, sair do emocional, sair do intelectual e ir para o motor, ir fazer um exercício, né? E aí, por exemplo, trabalho manual. No caso dele ali, pelo que eu entendi, a arte é uma combinação de trabalho manual com emocional, né? Com a parte artística e emocional. Então já tem aí 2 centros funcionando. Isso aí já ajuda também, porque divide o, como é que se diz, o uso do centro dividido, dá uma equilibrada também, né? Parte instintiva, como é que eu vou alternar a parte instintiva? Cuidando da alimentação, né? Então, tem gente que quer estudar e não quer parar nem para comer, ou come qualquer coisa ali para não parar, né, a sequência do estudo. Então, isso não pode, né? A pessoa tem que cuidar da alimentação, tem que ter um momento para se alimentar, para repor essa energia. Então, o centro instintivo ele precisa dessa atividade, e isso é uma forma de alternar, né, o que eu estava fazendo, parar e comer. A outra forma que a gente já falou no início, a questão do descanso, do sono, que são fundamentais, as pausas. Tudo na vida precisa de pausa. A pausa é aonde acontece, por exemplo, na aprendizagem, o sono e o descanso, a pausa, ele é o momento em que o inconsciente vai consolidar o que você aprendeu. Então, você passou 3 horas estudando, na hora que você for descansar essa área, for para outra atividade, ou principalmente quando for dormir, é a hora que o inconsciente vai consolidar essa aprendizagem, vai fixar essa aprendizagem na memória, vai elaborar ela em níveis mais profundos. Se não tiver pausa, se não tiver sono, acontece o famoso branco da memória, porque foi na hora que você exagerou. Por exemplo, é muito comum ter um branco da memória durante a prova. Por quê? Porque na hora que você finalmente parou de estudar, o cérebro já cansado, ele vai querer descansar na hora da prova. Aí foi o pior momento que você teve a pausa. A única pausa que o cérebro teve foi na hora da prova. Aí ele dá o branco, né? Então, o branco é um sinal de que você extrapolou
é o uso do centro intelectual. Então, para não ter o branco na hora da prova, eu preciso ter pausas. Não é legal estudar até a hora da prova, porque a hora da prova, se você estudar até a hora da prova vai ser a hora da pausa. E aí você não vai lembrar das coisas que você estudou. Cuidados com a saúde também fazem parte de cuidar do centro instintivo. Então, vejam que isso aí é um ciclo, essa tetraalternação, ou essa alternação nessas 4 áreas, é um ciclo necessário da energia. Ela precisa desse movimento, desse circuito. Eu não posso ficar sem mexer em algum centro desse, sem cuidar de algum centro, ou eu não posso ficar muito tempo em um centro só. Tá? Eu preciso alternar entre eles. Esse é o conceito que o mestre Samael traz para o equilíbrio dos centros, para que você não roube energia do centro sexual e não prejudique os outros centros. Tá? Vamos ver ali, a Liliane colocou ali. Meu organismo não gosta de fazer por muito tempo a mesma coisa. Eu tenho que estudar um assunto, mudar para outro, fazer outra atividade. Mesmo que eu volte e estude o que já havia estudado, eu sempre mudo porque corro o risco de ficar tonto. Perfeito. Pronto, a Liliane já descreveu que ela já faz a alternação. Pelo menos nesse ponto, nesse aspecto, ela já está fazendo o que é para fazer mesmo. É isso mesmo. Muda de assunto também ajuda, né? Se eu mudar de assunto, de certa forma, eu estou mudando um pouco a área que eu estava trabalhando antes. Se eu for de matemática para filosofia, vai mudar totalmente a área que eu estava trabalhando. Né? Então, de certa forma, ajuda a compensar um pouco. Né? Vamos lá. Deixa eu só ver se ainda tem alguma coisa aqui que eu acho. Sim. É, o resumo da proposta, né? Aí eu coloquei um exemplo, coloquei assim, o resumo da proposta por meio de um exemplo de aprendizagem completa é a educação física. Eu tinha citado anteriormente. Educação física, principalmente nos esportes, desperta e estimula competências e habilidades fundamentais para um bom desempenho, inclusive no mercado de trabalho, né? Então, eu coloquei esse exemplo do mercado de trabalho porque até no mercado a educação física ela prepara o indivíduo para isso, porque ele vai trabalhar na educação física liderança, trabalho em equipe, proatividade, comunicação, iniciativa, disciplina, respeito ao professor, competição saudável. Tudo isso o mercado quer. Só que as outras disciplinas, elas não trabalham quase nada disso. Aí o indivíduo chega no mercado, o mercado pede dele essa postura e ele nunca foi treinado para isso, ele nunca foi educado para isso. Ele foi educado só para ouvir, concordar, balançar a cabeça, né, ficar calado. Aí, quando ele sai da escola, que ele vai para o mercado pede um monte de coisa que ele nunca foi treinado para fazer. Né? Então, a educação física é uma educação completa, né? Também vai depender do professor, é claro, né? Porque nem todo professor vai fazer como é para fazer, né? Tem muito professor que vai ser só a teoria mesmo, mas as duas educações que são muito importantes na nossa formação para a vida são educação física e educação artística, quando bem trabalhada, vai desenvolver um ser humano mais preparado para a vida, porque na educação artística e na educação física, você vai viver situações que são mais parecidas com a vida real do que nas disciplinas que só trabalha conceito e teoria. Né? Ou seja, você vai ter mais fazeres nessas duas disciplinas do que nas outras. Os fazeres, eles são a vida é feita de fazeres, né? Bom, agora a gente vai para a prática, a gente ocupou aí um pouco mais de tempo do que o esperado, mas nossa prática vai ser simples, rápida. Essa imagem eu trouxe para a prática porque a gente vai fazer a famosa prática da imaginação. É parecida, essa imagem aqui é parecida com o que eu quero propor para vocês na sequência. Né? Eu vou só dizer mais ou menos como vai ser para vocês
aproveitarem essa imagem e, na hora de fazer, já ter mais ou menos uma noção. A gente vai imaginar uma luz azul saindo do nosso coração, que essa luz representa o amor do nosso ser, e vamos expandir essa luz cobrindo o nosso corpo, e depois a gente vai expandir essa aura, né, essa redoma de luz, nós vamos expandir ao redor de nós até chegar a cobrir o planeta, tá? E aí, na sequência, a gente vai fazer outras coisas, mas tudo muito simples, tá? Então, essa imagem é mais para ajudar a entender o que a gente pretende fazer, tá? Então, vamos fechar os olhos, né? Não tem necessidade de procurar uma posição muito complicada, não. Uma coisa simples mesmo, ali, só para ficar cômodo. Vamos fechar os olhos. Vamos sentir o nosso corpo, vamos sentir que estamos aqui nesse corpo. Sentimos nossa presença no corpo. Estamos aqui agora. Vamos, com a imaginação, olhar para o nosso coração e vamos ver aquele pontinho de luz azul que irradia desde o centro do coração e começa aos poucos a crescer e vai tomando conta de todo o nosso corpo. Vamos ver todo o corpo tomado de luz azul. Vamos ver que essa luz irradiada do coração cria uma redoma azul ao redor de nosso corpo, uma cúpula azul. E essa cúpula vai crescendo até tomar conta do nosso quarto, sala, onde vocês estejam aí nesse momento. Vai crescendo e vai inundando esse ambiente com esse amor de nosso ser, de nosso Deus, e vai tomar conta de toda a nossa casa, o apartamento onde nós estejamos. Ela vai crescer e vai começar a ficar maior do que o terreno, vai atingir os vizinhos, vai alcançar as casas dos vizinhos, do quarteirão ao redor de nós. Vamos ver esse amor passando pelas pessoas, pelos animais, plantas, por todos os seres que estão ao nosso redor, e todas as coisas, vai crescendo e vai tomando conta dos quarteirões ao redor de nós, e vai crescer até alcançar toda a cidade, vai alcançar todo o nosso estado, e vai alcançar todo o nosso país, todo o nosso continente, todo o planeta Terra, perpassando a humanidade, todos os seres, que todos os seres sejam felizes, que todos os seres sejam ditosos, que todos os seres estejam em paz. E vamos imaginar que essa luz irradia até o Sol, o nosso Sol do nosso sistema solar, e toca como um feixe de luz aquele Sol, aquele ser luminoso, e vemos como daquele Sol sai uma bomba branca, brilhante, que vem voando em direção da Terra, e vem se aproximando do planeta, se aproximando do nosso país, de nossa cidade, do lugar onde nós estamos, e chega
e sobrevoa nossa cabeça e se transforma em uma língua de fogo e penetra nossa cabeça, toma conta de nosso cérebro, desce e se deposita no nosso coração, o sagrado coração de nosso Senhor. Nesse momento, irradiando esse fogo sagrado dentro de nós, curando nosso corpo, nossa mente, transformando nossa vida, limpando, purificando, nos fazendo sentir paz, tranquilidade, harmonia, saúde, vitalidade. Vemos que a luz desse fogo cria uma redoma ao redor de nós, nos protegendo, nos amparando, retribuindo esse amor que nós irradiamos para a humanidade, nos alimentando espiritualmente e nos enchendo de energia para triunfar em nosso caminho espiritual. Que nossa consciência desperte nesse momento, esteja atenta a tudo que nós estamos fazendo e guie nossos passos rumo ao nossa vitória espiritual. Vamos aos poucos retomando nossa atividade física, tentando manter esse estado, essa energia, essa paz. Se alguém quiser falar alguma coisa, quiser perguntar, fique à vontade. Será que eu consegui aí levar esse esclarecimento aí para vocês? Será que